Bom, galera, bom dia a todos e a todas, terceira série. Hoje são 19 de abril de 2020, são 9 horas e 10 minutos. Eu estou iniciando nossa gravação da aula, tá, gente? Aula gravando. O objetivo da nossa aula hoje é entrar no continente asiático. Nós já estamos na apostila 6B e vamos iniciar a segunda parte, tá, gente? A primeira parte nós terminamos o continente americano, né? Assim, ó, pegou a apostila 5B, a primeira parte da apostila 6B, a gente falou do continente americano. Hoje a gente entra em continente asiático. Então tá lá na segunda parte, Ásia 1, tá? Tem os aulões aqui para vocês, tem a apostila disponível para vocês e a gente vai iniciar, tá bom? Vamos lá, galera? Nós estamos lá, tem dois alunos aqui para entrar. Vamos lá. Beleza. Deixa eu começar aqui. Olha aqui eu estou apresentando para vocês o continente asiático, né? É o maior dos continentes, é um continente extremamente diversificado em etnias, religiões, culturas, né? Características geográficas, físicas. Então é um continente a ser estudado, é um grande desafio quando a gente estuda o continente asiático. Repare algumas particularidades do continente asiático. Nós temos esse território da Rússia aqui, tá vendo em marrom? Ele tem aqui a maior parte dele no seu continente, ou inserida no continente asiático. Olha os limites aqui da Rússia, ele chega e ele tem, além da Ásia, ele tem território no continente europeu. Dois países aqui que têm a maior parte dos seus territórios na Ásia são chamados de eurasiáticos. Quem fala quais são? Um eu já falei, Rússia. Qual é o outro? Que tem terras tanto na Ásia quanto na Europa. Um é a Rússia, beleza. Falta mais um. Alguém lembra desse? Turquia, Luiz, parabéns. Ó, esse país aqui no Oriente Médio, tá vendo? 98% do território dele está no continente asiático, mas tem essa pequena faixa aqui que está na Europa. Aqui está a cidade de Istambul, a antiga Constantinopla, capital do Império Romano no Oriente. Vocês estudam história. Então, ó, Rússia e Turquia, todos dois, a maior parte deles no continente asiático. Porém, ó, a Rússia e a Turquia, eles também têm terras ou territórios no continente europeu. Outro país muito pouco falado, que faz parte da União Europeia, depois eu vou destacar para vocês ele de forma particular, é o Chipre. O Chipre, muitos acham que seja um país europeu. Não, o Chipre, ó, tá vendo essa ilha aqui, ó, no Oriente Médio? Sabiam que o Chipre é um país asiático, porém ele tem características culturais, ligações econômicas com a Europa. Chipre é esse minúsculo país aqui, essa ilha, que depois a gente vai falar dessa divisão interna do Chipre aí. Algumas particularidades aqui do continente asiático, tá? Como sendo o mais populoso do mundo, ele é o maior em volumes de terra do mundo entre todos os continentes. Ele está localizado em 3 hemisférios, pegando a linha do Equador norte, uma parte sul e totalmente a leste. O único território, o único hemisfério que o continente asiático não tem terras é o hemisfério ocidental, oeste. Deixa eu ver o que Bruna perguntou. Chipre é bem antigo, não é muito, tá, Bruna? O Chipre ele tem uma particularidade, ele tem uma ligação econômica, até cultural, mais com o lado europeu ocidental do que com o próprio Oriente Médio. O Chipre ele tem uma divisão interna entre turcos e gregos, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho, beleza, Bruna? Olha a localização dele, Bruna, ó, é uma ilha aqui no mar Mediterrâneo, entre a Ásia e a Europa. Então ele está nessa divisão. Ah, eu estou
geograficamente inserido no continente asiático. Porém, a minha ligação econômica, cultural, é mais com o lado ocidental europeu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, beleza, Bruna? Então vamos lá, apresentando para vocês aqui alguns países, vocês já conhecem, por exemplo, o Japão. Olha as duas Coreias, a divisão da Coreia a partir da Guerra Fria, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, essa divisão persiste até hoje. Olha Taiwan, uma ilha que se tornou independente da China, porém a China e a ONU não reconhecem Taiwan como um país independente, é uma província rebelde que pertence ainda, politicamente falando, legalmente falando, à China, tá? Nós temos aqui a parte do Sudeste Asiático, vamos para o Oriente Médio, a gente vai estudar algumas particularidades nesse grande continente aqui. Alguns países que vocês já conhecem, algumas áreas estratégicas, atenção, terceirão, cartografia na veia. Olha o Golfo Pérsico aqui, ó, tá vendo? Esse Golfo Pérsico, essa reentrância do mar, do Oceano Índico, do Mar da Arábia, a essa região do Oriente Médio. Aqui circula a maior rota marítima que transporta petróleo no mundo. Aqui estão os maiores produtores de petróleo do mundo. Se somar Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Catar, Iraque, Irã, juntando, tem a maior produção de petróleo do mundo aqui, ó, uma área geopoliticamente muito estratégica. Daqui a pouco a gente chega lá. Alguns territórios assim exóticos que muitos de vocês talvez nem ouviram falar. Alguns países com nomes exóticos. Olha esse aqui no sul da Ásia, Butão, Nepal, ó, a maior circulação e produção de petróleo. Sim, Samuel, tá? O Oriente Médio, essa região, daqui a pouco a gente vai chegar lá, Samuca, é aqui onde tem as maiores reservas somados países, né? E a maior distribuição e produção de petróleo do mundo, tá? E a rota marítima aqui, ó, sai os navios ou entram, ó, vão para a Ásia, entram aqui para o Canal de Suez, vão para a Europa, vão para todas as regiões do mundo. Aqui sai a maior rota petrolífera do mundo. Então, muito atento à cartografia, viu, galera? Porque numa questão de Enem, eles pegam o continente, por exemplo, o continente asiático. Vamos ver alguma questão que envolva o continente asiático. Essa área aqui, ó, do Golfo Pérsico, rota marítima petrolífera, vocês têm que ter esse domínio. Então, como é que eu tenho esse domínio? Estudando cartografia, pegando mapa. Estou tendo uma aula de cartografia agora. Vou chegar em casa e vou criar um reforço. Ó, localizar alguns países. Tem alguns países que vocês nem ouviram falar. Sri Lanka, Maldivas, ó, Laos, Mianmar, né? Butão, Nepal, Bangladesh. Olha a Mongólia aqui, quem nasce na Mongólia é mongol, tá? O povo mongol. Chegar em casa, vocês já estão em casa, né, Samuca? Viajei na maionese, né, Samuca? Vocês já estão em casa, né? É verdade. Então, alguns territórios que vocês têm que ter domínio, tá? Isso aí é imprescindível para vocês. Quando a gente fala de Ásia, vamos regionalizar a Ásia, a regionalização do continente asiático. Quando a gente fala em divisões, por que a gente regionaliza um território, gente? Para organizar melhor esse território, para estudar melhor esse território. E as regiões geográficas da Ásia, bem conhecidas, são essa aqui, ó. Ásia Setentrional, pega todo o território russo dentro do continente asiático. Vamos lá, pergunta para a terceira série. Termos ligados à cartografia, geografia e meios de orientação. O que significa o termo setentrional? Quem responde para mim aí? Vou beber uma água enquanto isso. Norte, Samuca. Parabéns. Então são termos geográficos que vocês têm que dominar. Europa setentrional, norte da Europa. Ásia setentrional, norte da Ásia. América setentrional, norte. Quando eu falo meridional, eu estou falando de quê? Ó? Setentrional norte,
meridional, sul. Parabéns. Pô, professor, eu tenho uma dificuldade em relacionar, criar direção, localização. Olha como fica fácil, gente. Quando vocês estão numa questão de cartografia, vocês podem pegar a Rosa dos Ventos, centralizar a Ásia, ó, cria aqui uma linha, cria aqui outra linha, norte, né, ou setentrião, sul ou meridião, leste ou oriente, oeste ou ocidente. Então, ó, se eu estou indo em direção norte, Ásia do Norte ou setentrional. Se eu estou indo para o sul, meridional, ou apaguei o negócio, ou sul, né? E oeste, ocidental, leste, oriental. Então, cria esse tipo de localizar, de orientação para vocês que ajuda quando vocês vão fazer uma prova. Você tem uma questão de cartografia que pede para vocês identificarem um território. Então, o que vocês fazem? Vamos lá, vamos identificá-lo. Pega a Rosa dos Ventos, bota no meio do mapa, essa linha torta minha, norte, ó, ou setentrião, sul, meridião, oeste, ocidental, leste, oriental. Beleza. Aí a gente pode identificar um território aí para qualquer um de nós aí, beleza? E se você tem entre o norte e o leste, você tem o nordeste, né? Nossa, que letra maravilhosa. Entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste, ó. E vai, ó, noroeste, sudeste. Então, ó, aqui, ó, sudeste asiático, tá vendo? Entre o leste e o sul, ó. Norte, mas a Rússia ela pode ser norte, nordeste e noroeste, sim. Mas ela é setentrional porque pega a parte superior extrema do continente asiático. Ó, Oriente Médio está na parte sudoeste do continente asiático. Essa parte central aqui, ó, reparem, ela pega a China, porque é o Extremo Oriente, porque ele está indo em direção a leste, ela determina essa parte aqui, ó, central, a Ásia Central, os países que faziam parte da antiga União Soviética, entendeu? Por isso a gente tem essa divisão regional da Ásia. Vamos conhecer uma por uma aqui, ó. Setentrião Norte, Meridiano Sul, Ásia Central, a parte central da Ásia, Extremo Oriente, ó, ou Extremo Leste, Japão, as duas Coreias, China. Boreal e Astral, muito bem, Bruna. Isso aí, olha como eu esquecia. Coelhão tá vacilando, hein? Olha lá, setentrião pode ser chamado também de boreal, tá? E meridião também pode se chamar de austral. Por que nós temos um país aqui chamado Austrália? Tá aqui, ó, no extremo sul do nosso planeta, né? Então, austral vem de Austrália, vem de austral. Então, tem essas duas termologias. Norte pode ser setentrional e boreal. Sul, meridional e austral. Oeste, ocidental. Leste, oriental. Então, não esqueçam dessas termologias que são bem importantes. E vocês sabem muito bem que numa prova de Enem, não, os alunos do terceiro ano não tem essa de norte, eles têm que saber o que são setentrional, o que são meridional, boreal, austral. Então, geralmente eles usam essas termologias. Quem tem dúvida, anote isso, tá? Por favor, porque vocês vão ser testados, beleza? Tomara que seja uma questão dessa do Enem que eu estou mostrando para vocês várias possibilidades aí, beleza? Também é um continente que tem 3 civilizações predominantes. Quando a gente fala civilizações, grupos de pessoas, né,
que se localiza em um determinado território que tem características não iguais, mas bem próximas. Por exemplo, as civilizações cínicas são as civilizações amarelas, né, que a gente chama China, Japão, as duas Coreias, né, a civilização hindu, que está principalmente aqui na região da Índia. Nós temos a civilização islâmica, principalmente aqui na região do Oriente Médio. São três civilizações que predominam, né, nesse continente aí. Outra coisa, não vamos confundir etnias e religião. A civilização ela engloba grupos étnicos e religiosos. Tá? Por exemplo, a população cínica é a população de origem amarela, que a gente fala, né? Raça preta, amarela, branca, né? Essa raça, essa civilização que predomina nessa faixa do continente asiático. A civilização de religião islâmica, de predominância de etnia árabe, aqui ó, no Oriente Médio. Lembrando vocês, árabe não é uma religião, árabe é uma etnia. Dentro do Oriente Médio nós temos árabes, turcos, persas, a gente chega lá daqui a pouco. Tá? Então, algumas particularidades que vocês têm que dominar. Tá? Nem sempre é muito fácil vocês saberem distinguir essas características aí. Tá? Mas domínio, um estudo mais prévio é bom. Tá? Muito atento a isso aí, beleza? Vamos lá para aquelas regiões agora. Localizar Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. São regiões geográficas, tá, gente? Do continente asiático. Vamos lá para elas. Vamos primeiro para a Ásia Setentrional. Ele pega o território asiático da Rússia, ó. Reparem aqui em cima, tá? Formado pela parte oriental da Rússia, porque a Rússia tem a parte ocidental na Europa. Muito atenta a isso. Aqui tem algumas características naturais delas, temperaturas de clima mais baixo, porque a gente tem, ó, chegando no Círculo Polar Ártico, né? Então, a região, assim, principalmente no extremo norte, mais fria, né? A região da Sibéria, atento a toda essa faixa no extremo norte do território russo, tá? Uma região rica em petróleo, tá? Não é só o Oriente Médio que tem petróleo, a Rússia tem muito petróleo e gás, tá? Isso é um dos principais recursos econômicos que sustentam hoje a economia russa. Lógico que ela tem outros tipos de produções, né, que estão ligadas à sua economia, mas o petróleo e gás são segmentos importantes na economia da Rússia. Esse solo chamado Ternosiom é um solo de origem de decomposição de gelo, degelo, de matéria-prima, que dá uma fertilidade natural às grandes planícies russas aqui no norte da Ásia, tá, gente? Eles chamam de Ternosiom. Ele pega o norte da Ásia e o leste europeu. Como é que eles são férteis? Pela decomposição, gelo e degelo, decomposição de matéria-prima, vegetais, que se decompõem e dão uma fertilidade natural a esses solos. São chamados de Ternosiom. Tem na Ucrânia, tem na Rússia, tá? Tem no Cazaquistão, são áreas que têm esse tipo de solo lá. Vamos para o Sudeste Asiático, ó. No Sudeste Asiático, imprescindível vocês identificarem essas três regiões, sub-regiões no Sudeste Asiático, tá? Ó, a Insulíndia, a Indochina e a Península da Malaya. Vamos começar pela Insulíndia. Insular vem de ilhas, são países, arquipélagos que tem aqui no Sudeste Asiático. Vamos ver se você identifica esse país número 1 aqui, que tem mais de 17 mil ilhas, é o quarto país mais populoso do mundo. Qual o nome desse país identificado aqui como 1?
fica lá no Sudeste Asiático? Quem responde para mim? Estou no vácuo, hein? China não, Lubase. Não, Rafael. Indonésia, Coelhona, Bruna, acertou. Isso aí. Olha só, a Indonésia no Sudeste Asiático é o quarto país mais populoso do mundo, tá? Hoje ele está com em torno de 260 milhões de habitantes. Ele supera o Brasil. O Brasil é o quinto, a Indonésia é o quarto. Esse país aqui tem mais de 17 mil ilhas que formam esse país. O Alan, seu país lá da mini ONU, tá? Entendeu? E aqui é o país de maior número de islâmicos do mundo. De 260 milhões de habitantes, praticamente 250 milhões são islâmicos. É o país onde tem o maior número de islâmicos dentro de um território nacional. Calma, se você for no Oriente Médio, lá, se você somar as populações de todos os países, ultrapassam a Indonésia como uma região que tem o maior número de islâmicos. Mas eu estou falando de país, de um território. É o país com o maior número de islâmicos dentro de um território. Qual o nome desse país aqui, que não é fácil esse? Um conjunto de ilhas, fica ao norte da Indonésia. Né? Os espanhóis chegaram lá, criaram, o rei Felipe chegou lá para dominar esse território e uma homenagem ao rei Felipe, Filipinas, isso aí, Bruna. Muito bem. Por que eles são chamados de insulíndias? Porque são países formados por arquipélagos, conjuntos de ilhas, e estão localizados no Sudeste Asiático, entre o Sul e o Leste da Ásia. Tá? Junto com dentro do Sudeste Asiático tem um outro conjunto regional chamado Indochina. A Indochina é uma região continental de países que estão dentro do continente, não são países ilhas. Então aqui tem Vietnã, tem Laos, Camboja, tem Mianmar, né? E são países pobres, né? E que se localizam na parte continental do Sudeste Asiático. Por isso esse termo Indochina. Por que o nome Indochina? A origem étnica da maioria da população é indochinesa, tá? Com traços hindus e chineses, a civilização cínica, tá? E 3 é uma península, a Península da Malaya, que tem 2 países aqui. Por incrível que pareça, vocês vão identificar apenas um, porque o outro é minúsculo. É um país que tem uma cidade e é um país ao mesmo tempo. Esse maior é a Malásia. Malásia vem de Península da Malaya. Qual o outro país que está aqui que só tem uma cidade? Muitos de vocês conhecem. Estou esperando. Dica. É um país, dentro desse país só tem uma cidade. O nome do país é o nome dessa cidade. Brunei não. Brunei está na Insulíndia. Singapura, Bruna, isso aí. Singapura aqui, nessa escala desse mapa, a gente não vê. É um pontinho aqui no extremo sul da Península da Malaya. Singapura é um tigre asiático, é um território que só tem uma cidade e é um país ao mesmo tempo. Um território que compra petróleo lá do Oriente Médio e refina aqui. Vocês sabiam que a indústria naval de Singapura é uma indústria extremamente avançada? Nós temos aqui no Espírito Santo uma empresa, um estaleiro naval, cuja matriz fica em Singapura. O nome desse estaleiro é Jurong, fica lá em Aracruz. Jurong é uma filial do estaleiro, a matriz aqui, que foi instalado em Aracruz, ali, construção de navios, reparos de navios. Foi a primeira empresa do ramo de indústria naval a se instalar no Espírito Santo, a Jurong, tá? O domínio tecnológico em indústria naval de Singapura é muito grande. E olha o que eles fazem, eles não têm matéria-prima porque é um território minúsculo. Eles compram petróleo cru do Oriente Médio e transforma, refina em gasolina, refina em outros produtos e revende para o mundo. Olha só
que esses caras fazem ali. Vocês sabiam que Singapura tem uma das maiores densidades demográficas do mundo? A população de Singapura, em torno de 4 milhões de habitantes. A densidade demográfica dele chega a 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter ideia, o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica brasileira é baixa, de Singapura é extremamente elevada. Vocês sabem qual é o tamanho do território de Singapura? É mais ou menos o território da região metropolitana de Vitória, que junta Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha e Cariacica, né? Eu falei, né? Uns 5, né? É mais ou menos esse território onde vivem aqui. Qual é o menor, Vaticano ou Singapura? Vaticano, Samuel. Vaticano é o menor estado-nação do mundo. Ele tem um tamanho, ele foi criado dentro de um quarteirão dentro da cidade de Roma. Ele tem um tamanho de 4 campos de futebol. Singapura é um pouco maior, tá? Então, o Vaticano é o menor estado-nação do mundo. Galera do terceirão, atenção a essa subdivisão do Sudeste Asiático. Insulíndia, países localizados nas ilhas do Sudeste Asiático. São 3: Indonésia, Filipinas e Brunei. Indochina, os países do Sudeste Asiático localizados no continente, na parte continental. Nós temos Mianmar, Camboja, Laos, Vietnã, tá? Então, são países continentais. E a Península da Malaya. Por que península? Olha essa porção de terra ligada à Indochina aqui, tá vendo? Isso aqui não é uma ilha, não. Isso aqui é uma península, ó. Isso aqui está totalmente ligado à Indochina. Então, aqui, nessa península da Malaya, tem 2 países independentes: a Malásia e Singapura. Caraca, são particularidades que vocês têm que ficar ligado nisso, tá, gente? Eu aposto mais de uma questão de cartografia em Enem para vocês, como todo ano cai. Então, muito atento. Eu sei que isso aqui você tem que estudar ao longo do ensino básico, desde o ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E nós, professores de geografia, nós temos um déficit, uma carência com isso. Nós não ensinamos cartografia como deveríamos ensinar vocês. Veja bem que eu me incluo, tá? Não é fácil falar de outro, mas eu estou no meio disso aí. Então, culpa minha também, beleza? Mas eu sei que essa falha ela tem que ser sanada não somente no terceiro ano, mas ao longo do estudo básico de vocês, que pega o ensino fundamental e médio, beleza? Pergunta sobre essas regiões do Sudeste Asiático, muita atenção a ela, tem tempo que não cai sobre Insulíndia, Indochina e Península da Malaya. Ah, deixa eu falar, eu incluí nessa aula para vocês que eu enviei, não tinha essas regiões. Eu vou enviar hoje para vocês reformulado, tá? Aquela segunda parte dos slides. Isso aqui não tinha quando eu enviei para vocês. Eu acrescentei no final de semana e eu vou enviar hoje para vocês com essa regionalização aqui, tá joia? Então aguarde que hoje ainda eu envio para vocês ele remontado. Quando vocês receberem a segunda parte, é ela mais atualizada, tá bom? Vamos lá, avançando, hein? Avançando. Agora a gente vai para onde? O Oriente Médio. Isso aí todo ano praticamente cai. É uma região que eles, assim, geopoliticamente falando, é a mais estratégica do mundo. Mas eu vou falar antes da África, da Ásia Central. Depois a gente vai estudar o Oriente Médio bem, alguns detalhes aqui, tá? Primeiro, a Ásia Central, no centro da Ásia. Apesar de estar em direção à parte oeste, seria mais preciso na parte centro-oeste do continente asiático. Mas vamos lá, Ásia Central. Aqui se localizam as antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética. Por exemplo, Cazaquistão. Só tem questão. Isso aí, Bruna, só o questão. Sabe o que significa o termo estão?
territórios. Por exemplo, Cazaquistão, território dos cazaques. Turcomenistão, território dos turcos. Uzbequistão, território dos uzbeques. Então, são aquelas antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética e que hoje são independentes. Elas já fizeram parte, por 69 anos, da antiga União Soviética, como outros países aqui do leste europeu também fizeram. Tá? Hoje não existe mais União Soviética. Mas uma coisa que pode ser cobrada, por exemplo, numa questão de Enem, essa ligação geopolítica dessas atuais repúblicas com o período da Guerra Fria. Aí o que vocês vão ter que lembrar da Guerra Fria? Que naquele período existia a União Soviética e essas repúblicas faziam parte da União Soviética. Então, muito atento a isso aí, tá? Olha, reparem aqui os nomes aqui, cada nome maravilhoso, né? Que vocês vão se lembrar das 15 repúblicas sem nenhum erro, né? Brincadeira. Dificilmente uma questão de Enem, eles vão pedir esse decoreba para vocês. Quais os nomes das 15 repúblicas da União Soviética? Mas vocês têm que ter um domínio de identificar as antigas áreas que formavam a União Soviética. Ó, pega a Rússia, pega os países hoje que são independentes do leste europeu, a Ucrânia, os países bálticos como Letônia, Estônia, Lituânia, Armênia, Azerbaijão, Moldávia, Bielorrússia, Cazaquistão, aí já vai para a Ásia. Ó. Esses estavam na Europa, agora vão para a Ásia. Ó. Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão. Então, 15 repúblicas que formavam a maior nação socialista de todos os tempos. E a União Soviética tinha aquela parte na Europa e na Ásia. Né? Hoje não existe mais União Soviética. Se você pegar um mapa de 1970, 80, você não vai ver aqui Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Ucrânia, você vai ver União Soviética. Se eu passei corretivo no trabalho, que trabalho? Qual trabalho, senhor? Ah, sim, passei, que estava errado, tá? Eu passei um corretivo aqui. Os climas predominantes. Que sabe por que estava errado aqui? Porque o semiárido estava com if, tá? Isso, semiárido, hoje ele se escreve junto. E aqui estava semiárido, semi-árido. Então eu corrigi por conta própria, tá? Por isso que tem esse corretivo aqui. E para não ficar com erro de português, né? Hoje vocês sabem que semiárido se escreve assim, tá, Samuel? Antigamente, ó, como é que se escrevia semiárido, né? Só para vocês terem noção. E estava assim, lá nesse slide. Era um slide antigo, então eu corrigi isso aqui. Né? Hoje ele se escreve dessa forma aqui, né? Como você escreveu, tá? Por isso que está esse corretivo aqui, tá joia? Aqui uma região, a Rússia ainda tem uma influência política e econômica muito grande aqui, beleza? Tá? Porque com a União Soviética, quando ela se desfez, a Rússia ficou com os maiores segmentos, atividades econômicas da antiga União Soviética, porque ela sempre foi a maior e mais importante república. Então, esses países, depois que se separaram, eles ainda hoje têm uma super dependência econômica e política em relação à Rússia, tá? Vamos para o Oriente Médio? O Oriente Médio vocês têm que dominar, não tem como, tá, gente? Ó, isso aí todo ano cai uma questão de Oriente Médio, então fiquem ligados, é bem provável que vocês se deparem com o Oriente Médio em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, em uma prova de humanas no Enem. Então, primeira coisa que você tem que saber, localizar geograficamente o Oriente Médio. Aonde é que ele está localizado? Na Ásia. Olha só, o Oriente Médio é uma região geográfica do continente asiático. Eu já vi aluno botando continente europeu e africano, pela proximidade. Não é. É uma região asiática. A localização precisa dele
no sudoeste asiático. Aí você vem aqui, se tem por exemplo, uma questão que vai localizar geograficamente o subcontinente do Oriente Médio na Ásia, o que, que vocês fariam? Ó, pegariam aqui, ó, faria aqui, ó, aquela rosa dos ventos, tá vendo? E identificaria aqui os pontos extremos, norte, sul, leste, oeste. Oriente Médio, olha a direção, ou olha a posição do Oriente Médio entre o sul e o oeste. Então, ele está localizado no sudoeste do continente asiático, tá? E por que esse nome Oriente Médio, gente? Porque a parte oriental, o continente asiático, todo ele está na parte no hemisfério oriental. E essa parte, já no início, ele é chamado de Oriente Próximo, o leste mais próximo da linha do meridiano de Greenwich. Então, esse nome é devido ao seu posicionamento em relação aos hemisférios, tá? Mas a localização precisa do Oriente Médio é no sudoeste asiático. É uma região estratégica geograficamente. Quando eu falo uma região estratégica, é uma região extremamente assim, de uma visão geográfica importantíssima. Vão lá para a Idade Média, era o período das cruzadas. A localização geográfica do Oriente Médio ele está entre o mundo ocidental e oriental, reparem. Então, os caminhos das cruzadas, o contato entre Ocidente e Oriente. Então, o Oriente Médio, geograficamente, ele é uma região estratégica, porque ele está entre três continentes, europeu, africano e asiático. Lembrem sempre disso, tá, gente? Não esqueçam disso. Economicamente, é uma região estratégica também. A maior parte do petróleo produzido no mundo está nessa região do Oriente Médio. Essa faixa branca aqui é o Golfo Pérsico. Vocês têm que ter esse domínio, tá? Não tem como. Aqui é a maior rota marítima que sai do Oriente Médio para abastecer o mercado mundial com petróleo e seus derivados aí. Tá? Então, muito atento a essa região. Geopoliticamente, é uma região que é chamada de barril de pólvora. Por que o Oriente Médio é chamado de geopoliticamente barril de pólvora? Alguém saberia me dizer? Vamos lá, Samuca, vamos lá, Bruna, vamos lá, Lubase, vamos lá, Alan, vamos lá, Aleph, quem vai responder para mim aí? Yasmin, Breno, Bruno. Por que o Oriente Médio é chamado de região barril de pólvora? Barril de pólvora é aquela região explosiva, né? Vocês já estudaram isso no 9º ano, vocês eram guri catarrentos, eu lembro que estudaram comigo, hein? Eu já falei isso para vocês, hein? Barril de prova vem de explosão, conflitos, né? É uma região super conflituosa, isso aí, Lubase, muitos conflitos. É uma região que é berço de 3 das principais religiões professadas no mundo. Aqui nasceu o islamismo, aqui nasceu o cristianismo, aqui nasceu o judaísmo, tá? Então, das 3 religiões mais professadas no mundo, elas têm origem aqui. A gente sabe que religião, pois existe áreas de conflito onde eles brigam por terras e por religião. Isso aí, muito bem, Marco. Isso aí, muito bem. Também a questão religiosa, o segmento religioso, a gente sabe que religião, ela propaga a paz, mas também ela propaga guerra, infelizmente. Sempre foi e ainda é. Essa intolerância de ideologias religiosas, ela gera revoltas e conflitos, discórdia, muito bem, Bruna. Dentro do cristianismo nós temos discórdias, dentro do islamismo existem discórdias, e aí vai, né? Outra coisa, numa área tão pequena assim, um espaço pequeno, existem vários grupos
Aí que eu falo para vocês, etnia e religião são totalmente distintas, diferentes. Etnia são traços físicos ligados à cultura, aos traços físicos. Dentro dessa região aqui, nós temos grupos étnicos diferenciados. Predominam aqui o grupo étnico árabe. Árabe não é religião, como muitos de vocês pensam. Árabe são grupos étnicos. Religião islâmica, grupo étnico árabe. Já caiu uma questão dessa no Enem, tem muitos anos, botando a religião predominante no Oriente Médio, botaram árabe, tá? E muita gente errou. Árabe não é religião, é um grupo étnico. Além dos árabes, nós temos os persas, os turcos, os israelenses, os afegãos, né? Vários grupos étnicos, os curdos, que muitos deles se odeiam, né? E geram discórdia. E além do que foi falado aqui também, né? Tem muito petróleo. Onde tem muito petróleo, tem disputa pelo um produto que tem um alto valor no mercado mundial. Então é uma região com os maiores conflitos do mundo. Falta 5 minutos, eu vou terminar daqui a pouquinho. Então, o Oriente Médio, barril de pólvora, por quê? Uma região super conflituosa. Motivos dos conflitos: diferenças étnicas, religiosas, disputas por terras, territórios, lógico, disputas por ouro negro, que é o petróleo, né? Então, é uma região super conflituosa dentro do continente asiático. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É o que eu falei aqui do Oriente Médio, tá? Leiam isso em casa. Eu vou mandar isso aqui vocês já têm, que eu enviei na aula passada. Aquela regionalização não, vou enviar para vocês, tá bom? Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui, tá? Eu não sei se amanhã a Sandra vai marcar a aula para a gente, porque tá uma confusão o negócio de segunda e terça, mas se nós tivermos aulas amanhã, ela avisa vocês. Senão a gente se vê semana que vem. Beleza? Alguma